E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Mais uma vez, esqueci dos abraços, eu sei que eu tô devendo, falei que ia voltar, vai voltar, mas agora não é o momento. Queria dizer que voltamos ao Projac, hein? Nosso querido Projac. Eu até tô entrando nessa linha aí dos shorts. Esses vídeos curtinhos aí. Volta e meia vai estar na jogada aí. E aí até um cara comentou que achou legal, mas falou mal do Projac, né? O nosso querido Projac aí, sacou? É o ambiente do Sítio Gremista, que falta iluminação, que já tava manjado. Vai ter foder, não tem nada de manjado, é isso aí. O canal é esse aí, o Projac é esse aí, quem vos fala é esse aí, e nós fizemos o canal em prol do Grêmio. Se tu tá achando chato, maçante, vai olhar os teus filhos, vai olhar esses migué que ficam dando migué aí. Aqui é opinião, brother. Aqui é TLTT, não tem perhaps. Vamos comentar esse 1-0 com o Santos aos 48, tomamos na bunda de novo. A puta que pariu, porque quem sofre é um torcedor, velho. Quem sofre é o torcedor. Não é esse bunda mole desse presidente que vive enfiado em politicagem aí. Não é Filipão, não é Renato. Quem sofre é o torcedor. Sacou? Quem se acorda angustiado com a decisão com o Santos e vê aquela palhaçada mais uma vez ontem, tá aí. Caiu o treinador no meio de uma bagunça, uma baderna o ano inteiro. E eu não, sinceramente, cara, como torcedor eu não vejo mais. É Série B, vamos jogar a Série B o ano que vem, tentar sair, né, como a gente sempre fez. Agora já é isso aí, sempre fizemos. Nós somos um time A e B, sacou? Nós somos que nem, sacou? Curitiba. É isso aí, o Grêmio é isso aí, foi isso aí, nessa situação que nos deixaram aí, e espero que nos tirem. Vamos comentar a porra do jogo aí. O Grêmio, o Filipão começa com 3 zagueiros, exatamente o que eu achava que ele não ia fazer. Ferreira no banco, Douglas Costa, né, Alisson, e toda a parafernália, puta que ele Diego Souza, sacou? Um tanque sem esteiras em campo. Mas tudo bem. Então o Grêmio começa o jogo um pouco desestruturado, o Santos totalmente no campo do Grêmio. E o Grêmio com dificuldades para marcar, para sair, para criar, principalmente. O Grêmio não criou nada o jogo inteiro. Por mais que tenha tido chances de gol, a bola pune. A proposta é jogar por uma bola, a bola surge, os caras não fazem. O Alisson, né, que é protagonista de garra do último jogo, daquele empate heróico contra o Cuiabá, meu amigo. Me erra um gol na cara do goleiro. Deixa eu ver quem é que lançou a bola pro Alisson. O Wanderson, né? Porque esse cara tá jogando muito futebol, né? E aí não pode errar, cara. Se tu vai jogar desse jeito, não pode errar o gol. Não pode. O time do Santos muito mal. Não sabe se ataca, se defende, muito mal. Não posso dizer mal escalado, porque eu também não conheço o time do Santos. Mas com erros assim defensivos. Olha que é o Carelli, caralho lá, aquele que era do Corinthians, ganhava de 1-0, e ainda assim com um probleminha, né? Então, após os 13, 14 minutos do primeiro tempo, o Grêmio começa a encaixar melhor. Esse lance do Wanderson faz o Santos recuar, e o Grêmio começa a ir para dentro do campo do Santos, né? O Grêmio tocou perto do que estava lá quando o Filipão assumiu. O Grêmio não jogava nada, o Grêmio toca, o Grêmio joga de igual para igual. Só que se vai melhorar o time sobre si mesmo desse jeito, nós vamos precisar de umas 200 rodadas até que a gente saia da Série B. E não vai dar tempo. O Filipão já tentou tudo o que podia. 3 zagueiros, 3 volantes. Tentou esses dias até botar, eu acho que 11 em campo e 1 no gol. E não deu certo. Então cai Filipão, como eu me acordei com essa loucuragem que o Filipão caiu. É arriscado. Quando começa a cair treinador numa situação onde a gente não consegue sair da zona de rebaixamento, já está na série. É rebaixamento, minha gente. Eu espero que quem venha consiga ajeitar esse time e nos tirar dessa situação. Com exceção dessa última rodada, onde os times que estão à frente do Grêmio estão por ali, ganharam, o Grêmio tem tido muita sorte. E ainda assim não se ajuda, né? Então é complicado o que está acontecendo. Eu estou misturando a queda do Filipão com o jogo, né? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí.
Então, a partir dos 20 minutos, o Grêmio começa a dominar, de certa forma, o Santos, o jogo, mas não cria nada, não assusta ninguém, né? Tanto que no final do jogo o Grêmio parece cansar, dá aquele perheads de meia sola, né? E o Santos de novo vem pressionando o Grêmio, né? No segundo tempo, o Grêmio vem do mesmo jeito, entende? O Santos dando chance, perdendo segunda bola no meio campo, e o Grêmio não tem ninguém. Ninguém. A não ser o Diego Souza com uns 300 quilos, né? Que não consegue correr, não consegue ganhar uma corrida, recebe uma bola, não consegue travar embate com ninguém, a não ser se atirando, caindo, com toda a malandragem, tentando cavar penal, você não cola mais, cara. E o Grêmio se meteu nessa enrascada aí. Então, o Filipão tentou mais uma vez dentro do jogo, né? Tirou o Diego Souza, botou o Churin, tirou o Douglas Costa, botou o Ferreira, tirou o Sarará para a entrada, botou o Sarará para a entrada, para a saída do Lucas Silva, né? E o mais interessante, tirou o Douglas Costa, tá? Entrou o Rodrigues no lugar do Ferreira. Desculpe, vamos de novo. Diego Souza, entra o Churin e tira um zagueiro para pôr o Ferreirinha. Então assim, não dá para dizer que ele não está tentando, porque ele não tentou de todas as formas, né? E eu acho que os torcedores não compraram o velho, e só que aí as rodadas vão passando, né, minha gente? Né? Depois entra no lugar do Lucas Silva o Sarará e o Jean-Pierre, aí um pouco mais recuado, né? Não teoricamente fazendo a do Douglas Costa, né? Mas com flexibilidade para subir, né? E o Ferreirinha andando para lá e para cá, com os outros centroavantes estavam por ali, e ainda assim o Grêmio não conseguiu, pelo contrário, tomou um gol chilipada lá, o VAR pegando, e não adianta, cada jogo do Grêmio, essas 3 últimas rodadas foram decisões. Dessas de 9 pontos, o Grêmio fez 1. Então, minha gente, é torcer para que quem vem aí consiga tirar leite dessa pedra aí, que a gente olha e vê assim, mas tem time pior, e tem, mas é assim que um time cai. Tu olha, esse time não pode cair, é porque tá caído, meu amigo. Então assim, que venha e faça esse milagre, porque tá cada vez mais difícil, né? Já ouvi falar em Roger, né? O Roger é aquele cara que gosta de começar no início do ano, e eu tenho a impressão que, assim como no Fluminense, o Roger serviria para nos tirar da Série B. Por mais que eu não queira ele, não goste dele, né? Ele arruma o time a priori, né? E aí, Celso Roth e até o Cláudio Duarte. Aí é pra me matar.